Muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Farioli continua confuso, já temos as declarações dele, vamos analisar tudo. Eu penso que ele ainda não entendeu muito bem o que é que fez no jogo com o Aves. Acho até que ele se arrependeu, mas já vamos analisar. No vídeo de hoje temos também duas novidades que eu acho muito importantes e fica à espera de uma terceira. Varela, pré-convocado para a seleção da Argentina, acho que é muito importante para o jogador, até pelo que ele fez, e acho também muito motivador. E até abre aqui mais a possibilidade de o podermos vender no fim da época, que ele está a ser também muito cobiçado. Já falamos aqui até do Manchester United. Tiago Silva, chamado, pré-convocado para a seleção do Brasil, também é ótimo, é uma boa notícia. Começa-se a alinhar aqui os astros para que o Tiago Silva fique na próxima época. Acho que vai ser muito importante, como vimos ainda ontem, a diferença entre o Tiago Silva e a sua experiência, mesmo já tendo 41 anos. A experiência já faz diferença, mas mesmo a experiência em campo como jogador, comparado com o Perpites, que cometeu uma série de erros, apesar de também ter estado, e o Farioli destacou isso, ter estado envolvido no golo, mas acho que os erros, mesmo assim, são maiores e viu-se a diferença. E sabíamos que era uma das pré-condições dele para continuar no Porto, era ser convocado para o Mundial. Ainda não foi, mas já foi pré-convocado, já é uma boa notícia. Fica à espera da terceira, que seria o Alberto Costa, depois do grande jogo que fez ontem, numa equipa completamente perdida em campo, numa péssima exibição. Acho que foi o melhor jogador do Porto em campo, faz um jogo incrível e acho que já tinha dito ontem, eu acho que ele merece ir à seleção. Já tinha dito isto nas paragens, quando houve a paragem de seleções, que o Martínez disse que era para testar jogadores e não chamou o Alberto Costa. Vamos ver se é desta. Fica à espera da terceira. E depois, em relação ao mercado, também vamos analisar hoje, volta-se a falar do Herrera, o Osiel Herrera, que eu penso que é do Tigres, do México. Ele já tinha sido falado antes, penso que até em janeiro, se não me engano, mas volta aqui a ser falado e é um extremo direito, muito rápido, muito vertical, também tem golo, faz-me lembrar o William Gomes, pela descrição que fazem, e sabemos bem que temos vários clubes atrás do William Gomes, com o Chelsea à cabeça. O Chelsea será o clube mais de renome que está atrás do William Gomes. Sabemos que o Chelsea vai avançar com propostas, já tínhamos dado conta disso aqui há uns tempos, volta-se a falar desta possibilidade, vamos analisar isto, eu acho que são sinais importantes. Mas antes de começarmos a análise, já sabes, só recordar aqui que saiu o livro O Renascer do Dragão, o livro escrito por mim, para recordar esta época histórica, acho que muito importante. Eu tentei não colocar só factos no livro, tem também sentimento. As pessoas, os subscritores, principalmente aqui do canal, que compraram o livro, estão a dar um bom feedback, portanto, acho que quem gosta do canal gosta do livro. E recordar aqui que ainda não comprou, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, como costumo deixar, para quem quiser comprar hoje. Acho que vale a pena para continuarmos os festejos e também, como eu já disse aqui muitas vezes, para recordar depois, porque isto aqui fica para a história e acho que o livro eterniza esta época muito especial. E já andei a correr pelo mundo, como eu dizia aqui há uns tempos, tivemos aí o feedback de um comprador do Canadá, de um seguidor daqui, fico à espera aí de mais comentários de mais países. Eu sei que têm comprado, só que não têm deixado nos comentários, eu fico sem saber de onde é que compraram. Portanto, também perguntar-te de onde é que estás a ler o livro O Renascer do Dragão. Depois pedi também que deixes o like, já sabes que o teu like é muito importante para que o vídeo entregue para mais gente, também para dar uma força aqui ao canal. E depois pedi também que subscrevas, se ainda não subscreveste, rumo a essa meta de 13 mil subscritores. Estamos até a avançar mais rápido do que avançamos para os 12 mil, portanto, acho que é uma meta válida. Vale a pena sempre recordar, como eu costumo dizer, há sempre gente que assiste aos vídeos que ainda não subscreveu. O vídeo de ontem, naturalmente que menos gente que não tinha subscrito viu o vídeo, também o vídeo de ontem foi complicado, mesmo para mim gravar também foi complicado. Sei que o Porto já é campeão, mas é uma derrota que pesa e pesa muito e acho que é vergonhosa e que é inaceitável até. E acho que é um sinal de um pouco de falta de maturidade. Eu acho que o Farioli está perdido nesta situação do Porto já campeão e até começa a análise por aí, pelas palavras dele ontem. Eu acho que lhe ficava bem ter assumido a culpa. Eu acho que no lugar dele teria assumido 100% a culpa do que aconteceu, até protegendo um bocado a equipa. Até porque há ali jogadores que ele lança, como é o caso do Perpites e do Cláudio Ramos, que não jogaram nada a época toda. E era pouco expectável esperar uma grande exibição dos dois, sendo que eles estão com pouco ritmo. Embora, eu também concordo que aqueles erros do Cláudio Ramos, principalmente, mas do Perpites também, são inaceitáveis, por muito pouco ritmo que tenham. E é culpa do treinador que os lança, porque se eles não estavam preparados para entrar, não podia lançá-los. O Farioli diz apenas que fica como uma lição para a próxima época e para o próximo jogo. É que não é só para a próxima época, é mesmo para o próximo jogo. Ainda bem que ele salientou isto, porque está aqui um problema, gera-se aqui um problema que não existia, que eu acho que é um problema até de marketing, que pode até prejudicar aqui um bocado a confiança na equipa. O Farioli, o Borja Sainz falou disto, e acho que o Borja Sainz sentiu, e acho que toda a gente sentiu, o Farioli que não assume tanto assim na conferência. Eu acho que ele está perdido nestes dois jogos, e o Borja Sainz a dizer que espera que esta derrota não manche o título, mas naturalmente que mancha pelo menos a confiança para esse último jogo.
porque já temos notícias que o Porto a partir da manhã vende os bilhetes para o último jogo com o Santa Clara e fica aqui a questão no ar. Que Porto é que vamos ter nesse jogo da festa? Porque eu acho que estas derrotas mancham sim a festa, porque imaginem que o Porto volta a jogar com as segundas linhas ou terceiras, dar minutos a jogadores que não jogam no jogo com o Santa Clara, no jogo da festa, num estádio do Dragão cheio. O clima não é o mesmo para a festa e os adeptos vão sentir-se entusiasmados para comprar os bilhetes, vão se sentir enganados. Tudo isto faz diferença e o Farioli percebeu bem isso depois de perder o 3-1 com o Aves. Eu acho sinceramente que ele vai voltar atrás, acho que ele vai montar uma equipa melhor para o jogo com o Santa Clara, acho que vai ser isso que vai acontecer, mas de qualquer forma ficou aqui a dúvida e é uma dúvida desnecessária. E depois também, como ele próprio disse, é porque ele próprio antes do jogo tinha dito, chegar aos 91 pontos era importante até para tornar o campeonato mais especial, esta conquista. Portanto, acho que foi tudo um erro muito grande do treinador ontem. Acho que começa no treinador e quase que diria que começa e acaba no treinador, e acho que é uma prova da falta de maturidade dele, não da falta de qualidade, mas de maturidade. Nós não nos podemos esquecer que o Farioli tem 36 anos, é um treinador muito jovem. Eu já disse aqui várias vezes que ele trouxe muita coisa para o Porto. Ontem muita gente, infelizmente, e isso até deixa-nos preocupados, relembrou o Anselmi, o Porto de Anselmi. Realmente aquele 3-1 fez lembrar, perder contra o último. Mesmo que já seja campeão, acho que isso não explica tudo. Mas acho que o Farioli fez-nos realmente passar de uma época trágica para uma grande época, e é mérito dele e da equipa técnica dele, isso aí não há dúvidas. Só que é um treinador jovem, eu já disse aqui várias vezes que ele também aprende muito aqui no Porto, e é por isso que eu acho, e hoje também temos essa notícia, ou esses rumores de que o Milan poderá estar interessado no Farioli, e será um grande erro para o Farioli sair, porque ele está a aprender muito no Porto. Isto de ser campeão também se aprende, também é experiência. Na próxima época ele já vai saber, espero eu, lidar melhor com isto, porque ele não está a saber lidar com o facto de já ser campeão. O Farioli lançou mensagens dúbias, porque ele disse que queria chegar aos 91 pontos, ao mesmo tempo disse que queria dar oportunidades e experimentar jogadores a preparar a próxima época, e mesmo no pós-jogo ficamos sem saber, porque ele diz que já estão a preparar a próxima época, diz que são sinais que ficam, não é, para a próxima época e para o próximo jogo. Mas eu também pergunto-me, o treinador treina todos os dias com aqueles jogadores que nunca jogam. Se eles nunca jogam é porque ele já não confia tanto neles. Precisava daquele jogo mesmo para confirmar se eles ficam na próxima época. E quer dizer, e estas palavras dele significam que estes jogadores, nenhum deles vai ficar para a próxima época? Ou vai dar mais uma oportunidade com Santa Clara? É que fica aqui muitas dúvidas, acho desnecessárias, e acho que esta derrota pesa. Para mim, sinceramente, acho que esta derrota pesou-me tanto como aquela derrota com o Nottingham Forest na fase de grupos da Liga Europa, em que o Farioli também alterou um pouco a equipa de forma desnecessária e depois acaba por perder na fase de grupos, porque são derrotas um bocado inexplicáveis que travam o bom momento da equipa. E eu até compreendo, por exemplo, no jogo da Liga Europa, em que o Porto é eliminado com o Nottingham, no jogo do Casa Pia, também antes do jogo com o Sporting, isto falando das derrotas do Porto. A Taça da Liga não vou acrescentar aqui do Guimarães, porque acho que isso nem conta, pelo menos acho que para a maior parte dos esportistas isso não afeta em nada mesmo. Acho que até afeta mais esta derrota aqui no campeonato do que a da Taça da Liga, mesmo já sendo campeões. E depois até o jogo para a Taça com o Sporting, o Farioli mexeu muito na equipa, geriu muito. Por exemplo, no jogo da Liga Europa ele demora muito, depois da expulsão do Bednarek, demora muito a repor a defesa, e acho que é por aí até que perde o jogo. Ele podia ter sido mais rápido. Só que nós percebemos que ele estava a poupar os jogadores. Nessa altura já era um pouco inexplicável até. Mais até no início da época, que a equipa até estava mais fresca, ele estava a gerir muito, mas tudo bem, ainda estávamos no início. Mas no final, nas meias finais da Liga Europa, ele demora muito a colocar, por exemplo, o Frolt e o Kivior, só os coloca na segunda parte. Tudo bem que está a gerir os jogadores e todos entendemos que a prioridade era o campeonato. Ora, agora o Porto, não tendo mais nenhuma competição e faltando 2 jornadas para terminar, não faz sentido que ele esteja a poupar jogadores. Eu entendo que esteja a dar oportunidade, mas aí ele tem que assumir, tudo bem, já somos campeões e estes jogos não é para levar a sério. Aí baixa a expectativa, não há tanta frustração, provavelmente o estádio do Aves não estaria cheio. É que ainda por cima, como eu dizia ontem, um dia de muita chuva, foi tudo para piorar, e acho que até por aí os jogadores podiam se ter motivado mais, mas acho que é um erro muito grande de gestão de Farioli. Acho que ele vai voltar atrás. Ele na conferência não encontra muita explicação para isto. Fica até estranho ele elogiar muito o Perpich, apesar da expulsão, lamentando que ele não joga o próximo jogo, como se agora o Perpich fosse essencial na defesa do Porto, sendo que o Porto até pode jogar com o Neon Pérez no jogo de Santa Clara, que também é uma dúvida que fica aqui, se ele já vai estar apto ou não. Penso que ele já vai poder jogar, enfim, vamos também depois ter mais certezas durante a semana. Mas fica aqui a dúvida em relação a muitas opções que o Farioli tomou e não sabemos se vai repetir ou não. Mas esta opção de poupar jogadores como o Froholt, como o Pietuzevski, jogadores que nem vão ao Mundial, eu pergunto-me para que é que eles estão a poupar, porque vai terminar o campeonato, eles estão a poupar já para as férias. O que eu quero dizer aqui é que aquelas alterações que ele faz nas outras derrotas durante a época,
são explicáveis, muitas vezes é um pouco exagerado, sempre disse aqui que achava um pouco exagerado, mas tudo bem, é verdade que o Porto chegou ao final da época mais fresco que os adversários, que os rivais, e isso fez diferença. Mas agora isso nada justifica, porque o Porto podia jogar duas últimas jornadas, com o Aves e com o Santa Clara, com a equipa titular, que não iria ter grande problema físico, no sentido de que não tem jogos à semana e termina a época e já não há muito a ganhar. Mas pronto, temos esse lado dúbio. Eu acho que o Farioli nunca soube gerir muito bem. Ele próprio disse que depois que o Porto é campeão, ele só percebe isso quando termina, e deu a impressão que ele soube sempre muito bem segurar a equipa e manter a cabeça fria da equipa e os pés assentos no chão em relação ao campeonato, com o foco máximo. A partir do momento que é campeão, ele perde-se aqui um bocado entre o gerir a equipa ou dar minutos. Eu acho até que o Farioli, que é tão fã de marcar amigáveis, se ele quer testar jogadores, podia, por exemplo, marcar amigáveis. Ele fez isto durante a época para testar esses jogadores e saber se eles ficam ou não. E depois também, entre testes que ele diz ter feito, fica a faltar aqui o Mofi. Então o Mofi, que temos aqui vários sinais de que pode ficar para a próxima época, já é uma certeza para Farioli, e Denis Gulo era uma dúvida, ou Denis Gulo jogou para não ser só uma equipa de jogadores alternativos. Enfim, muitas questões que ficam. Farioli depois atribui a derrota contra o último, é que não nos podemos esquecer que é contra o último, portanto é uma derrota que eu acho que mancha. O Borja Sainz falava disso, eu acho que mancha mesmo. E é uma derrota desnecessária contra o último. O Farioli atribui a baixar 1% de intensidade, diz que o Porto não pode baixar nunca nem 1%. Se o Porto baixou a intensidade foi porque havia ali jogadores que raramente jogam e era normal que baixasse a intensidade. Sabendo disto tudo, mais uma vez é contraditório. Então Farioli sabia que ia perder, porque naturalmente que ia baixar um pouco de intensidade com jogadores que nunca jogaram juntos, como é o caso do Tiago Silva Perpites. Embora depois, no resumo de tudo isto, como eu dizia ontem, acho que isto resume-se aos erros do Cláudio Ramos, porque acho que com o Diogo Costa na baliza o Porto não tinha perdido, apesar de tudo, e bastava Farioli ter sido coerente com aquilo que foi durante a época, porque o Porto tem a tradição de jogar, por exemplo, com o Cláudio Ramos, com o segundo guarda-redes na Taça, e Farioli acabou com essa tradição. Portanto, não fez qualquer sentido esta opção por Cláudio Ramos no jogo do Aves. E agora perguntava na conferência, e com razão, se vai ser João Costa, que acho que vai pela mesma lógica, a ser coerente, será João Costa o guarda-redes no jogo com o Santa Clara. Isso coloca muitas questões sobre se o Porto vai ser capaz de ganhar o último jogo. Eu acho que isto aqui foi um grande erro desnecessário, porque estamos em festa, o Porto é campeão, foi uma época histórica, muito importante, mas talvez, como diz Farioli, destes jogos tira-se lições e talvez ele vai crescer com isto, porque como eu digo, ele é muito jovem, também tem muito a aprender com o Porto, e aqui também é importante o Porto apoiar o treinador neste sentido, porque acho que isto aqui é uma grande lição para ele. Espero eu que na próxima época, o Porto sendo campeão, ele já consiga gerir melhor isto. Mas eu acho que ele deu logo sinais, logo antes do jogo já deu sinais que ia estar aqui um bocado perdido, mas acho até que no jogo com o Santa Clara, espero também, ele vai voltar um bocado ao que era o Porto antes, porque isto aqui realmente foi uma derrota que era mesmo desnecessária, inacreditável, como eu dizia ontem. Ficámos todos boca aberta, porque fez lembrar mesmo o Porto das outras épocas, e foi desnecessário tudo isto. Isto numa semana em que o Porto teve 3 dias de folga para recuperar da festa, e eu até achava e previa aqui que o Porto ia jogar mais relaxado, mais aberto, e provavelmente até podia golear o Aves. Seria um jogo com muitos golos. Acho que o Aves sempre marcaria golo, porque o Porto ia estar mais relaxado. Mas se o Porto tivesse ido com uma equipa provavelmente mais forte, poderia ter conseguido aqui sacar mais qualquer coisa, podia ter feito uma exibição que transformava este título numa coisa mais robusta. Mas pronto, foi o que aconteceu. Esperemos que sirva como lição. Ainda assim, há alguns recordes a tirar daquele jogo. Ontem via Rodrigo Mora, é o jogador mais jovem da história do Porto a chegar aos 50 jogos pelo Porto, não deixa de ser uma marca importante. Tivemos também notícias que não nos surpreendem muito, mas que o Bednarek foi eleito o melhor central, o melhor defesa do mês pela Liga. Acho que não há dúvidas, é uma das grandes figuras. Eu acho que é a grande figura deste Porto, a par do Frolt. Acho que Frolt é o melhor jogador, Bednarek é a grande figura. E depois o Diogo Costa a ganhar também o prémio do melhor guarda-redes do mês. Acho que o Diogo Costa merece o prémio de todos os meses, porque para mim acho que o Diogo Costa é o melhor guarda-redes do mundo. E ontem Diogo Costa, mesmo sem jogar e mesmo com aquelas expressões que ele fez ali no banco, que ele estava desolado com a exibição do Cláudio Ramos, ele mesmo sem jogar reafirmou toda a sua qualidade e toda a sua importância dentro desta equipa. Como eu dizia ontem, o Porto perdendo o Diogo Costa é um problema muito grave, e acho até que fica aqui um sinal grande para o Porto fazer tudo para continuar com o Diogo Costa, embora acho que vai ser difícil. Eu acho que o Diogo Costa vai ser uma das transferências que o Porto vai fazer. É uma transferência que eu acredito que vá pela cláusula de rescisão, 60 milhões. É muito dinheiro, dá para ir buscar outro guarda-redes, mas com a mesma qualidade e com a mesma mística do Porto, acho impossível. Mesmo que tenha a mesma qualidade, que eu acho muito difícil, é difícil ter a mística. E já agora, falando no mercado de transferências, falar do que tem sido falado hoje, um extremo, Oziel Herrera, apontado ao Porto.
ele já tem sido falado recorrentemente, o que me dá a entender que é mesmo um alvo do Porto, e sabemos que o Porto está a preparar a próxima época. Isto até são palavras que são do Farioli, do próprio Vilas Boas, na entrevista que deu à Rádio Renascença, e sabemos que o Porto vai querer, até para na próxima época conseguir mais feitos, mais conquistas e estar mais forte, vai querer o mais rápido possível resolver todas as questões de mercado. Sabemos que até ao final de maio fica tudo resolvido, até em relação ao Fofana, Mofi e todos os outros jogadores pendentes. Sabemos que o De Jong em princípio vai embora, isso está quase praticamente confirmado. Eu penso que ainda não é oficial, mas sabemos que vai. Mas atenção que este Herrera é extremo direito. Eu bem sei que se ele fosse extremo esquerdo íamos aqui já falar do Borja Sainz poder sair, isso tem sido também falado, mas eu acho que sendo extremo direito e sendo um extremo explosivo e com golo, eu pensei logo no Willian Gomes. Sabemos que o Willian Gomes está a ser muito cobiçado, é um dos jogadores mais cobiçados do plantel do Porto, e eu acredito que o Willian Gomes consigamos convencê-lo a jogar a Champions League pelo Porto, mas andam aí grandes clubes atrás dele, e sabemos que o Chelsea é um deles à cabeça. O Chelsea tem muito dinheiro, Premier League é sempre muito atraente para um jogador poder jogar na Premier League, portanto não coloco de parte essa possibilidade, até porque muita gente coloca a questão ao contrário. Se o Willian Gomes ainda não é titular, primeiro tem que ser titular no Porto para depois poder dar o salto. Não sei se é bem assim, porque sabemos que com Farioli não há exatamente titulares. O PP é o preferido de Farioli, não exatamente porque tenha mais qualidade ou porque seja... enfim, o PP tem muita qualidade, mas é porque é um extremo de equilíbrios da equipa, mais experiente, não tem tanto a ver com a diferença de qualidade entre um extremo e o outro. E sabemos que o Willian Gomes brilhou muito, principalmente na Liga Europa, fez muitos golos, e portanto eu acho que é possível que o Porto venda o Willian Gomes. Podemos ter aqui uma pista. Pelo menos que o Porto já está precavido, já está a ver possíveis alvos, e este Herrera tem o perfil um pouco do Willian Gomes para tentar substituir. Também perguntar-te o que é que achas em relação a isto, em relação a este jogador, se concordas que seria um bom substituto do Willian Gomes. Embora eu até acho que o Porto a vender um extremo seria PP, mas não acredito que vai ficar com Herrera e Willian Gomes, dois extremos muito verticais, e abdicar do extremo equilibrador do Farioli. Acho que se o PP sair, o Farioli vai querer outro extremo das mesmas características. Imagino eu, por exemplo, um jogador que se fala muito, que se falou muito em janeiro, que se pediu muito que ele voltasse, é o Otávio, que esteve até presente na festa. Até curiosamente o PP até o homenageou na festa. O Otávio seria um jogador, o Otavinho, que faria ali um bocado o papel do PP, que é aquele extremo que vem para dentro, que equilibra, que faz assistências. Embora o Otávio seja mais raçudo do que o PP, mas de qualquer forma há aqui várias opções. O mais falado tem sido o Herrera, mas com certeza haveria outras. Também perguntar-te o que é que achas em relação a isso. Já em relação ao ponta de lança, ainda não há muito mais fumo branco, mas eu acho que o Bélgio, para mim, eu continuo a mexer as medidas. Eu ontem via o Denis Goul e eu pensava, o Porto precisa mesmo de um ponta de lança que marque golo, que seja eficaz, porque o Denis Goul dá muito trabalho às defesas, mas depois é muito catastrófico na frente. Ele muitas vezes atrapalha mais do que ajuda dentro da área. E depois o golo que ele marca, que curiosamente, como eu dizia ontem, ele tira o golo ao Borja Sainz, que ficou chateado porque queria dedicar o golo à mãe. E é impressionante como o Denis Goul estava no sítio certo na hora certa para marcar aquele golo, quando em muitas outras ocasiões que podia ter marcado nunca estava no sítio certo. Portanto, acho que continua a faltar muito ao Denis Goul, como falta também ao Mofi, e acho que o Porto precisa de um ponta de lança. O Samu só volta em setembro, e esse croata parece-me uma excelente opção, e parece-me que o Porto está mesmo à procura de um ponta de lança alto, como era o De Jong também, que tenha golo, que seja bom de cabeça. E este croata tem números impressionantes, e eu impressionei-me quando vi os números dele a semana passada, quando falamos dele, e acho que ainda vamos falar muito dele nesta pré-época, dele ou possivelmente de outro jogador, mas eu não estou a ver. E também perguntar-te se há algum ponta de lança que tenha estes números, porque nós precisamos de pontas de lanças com números, de golos. Acho que é isso que está a faltar ao Porto, eficácia, um ponta de lança com eficácia. Nós ontem olhávamos para aquele ataque PP, Borja Sainz e Denis Goul, e sinceramente eu não consigo ver golo ali nos três, é muito difícil imaginar. Ainda assim conseguiram chegar a um golo, podiam ter chegado a mais, mas isso do podiam ter chegado a mais já estamos habituados, porque acho que nenhum deles é goleador, e é por isso que eu também acho que o ataque do Porto com Pietuzevski e o Willian Gomes ganha muito, porque ganha também esse lado goleador, esse lado imprevisível. Aliás, o Willian Gomes entra e marca logo um golo, foi anulado por fora de jogo, ali por poucos centímetros, mas tem mais golo, como eu dizia, também o interesse do Chelsea tem a ver com isso, é um extremo goleador. Portanto, temos aqui esta pista de que pode ser o Willian Gomes a sair. E já agora falando de saídas, há um jogador que tem sido muito falado também, que é o Varela. Chegamos a falar aqui até do Manchester United. Eu acho que ele também vai dar muito que falar este ano, até porque vai ser, nesta pré-época, até porque vai ser surpresa provavelmente na convocatória da Argentina. Há aqui uma porta que se abre, ele está nos pré-convocados. Eu acho que ele merece. Venho aqui falando várias vezes no canal, muitas vezes houve gente que não concordou comigo, houve gente que concordou, enfim, que muita gente tem opiniões e é natural que haja opiniões diferentes. Não é um assunto unânime, está longe de ser isso, mas acho que o Varela merece ir à seleção da Argentina.
se for, vai despertar muita curiosidade aí nos gigantes europeus que podem chegar-se à frente. E o Porto está até bem protegido, porque tem o Pablo Rosário, vendendo o Varela por um bom valor, pode até ir buscar um outro médio também de qualidade, ou até segurar o Fofana, temos aí nessa questão em aberto, que pode também jogar ali. Ele ontem passou muitas vezes por aquela posição, trocando ali muito com o Varela, que cria ali uma dinâmica até interessante. Portanto, acho que é uma possibilidade do Varela sair, e já agora, acho que é uma ótima notícia saber que o Varela foi pré-convocado, ótima notícia saber que o Tiago Silva foi pré-convocado para a seleção do Brasil, também é muito importante para a permanência dele no Porto. Este era o grande objetivo dele, e se ele o concretizar, com certeza ele vai ficar feliz, e com certeza, claro, está só na pré-convocatória, o objetivo é chegar à convocatória, mas já é um passo importante. E mais uma vez eu digo, Tiago Silva tem que jogar com Santa Clara para lhe dar essa moral e essa motivação. Ainda por cima, numa altura em que Bednarek está com essa situação muito complicada. Eu ontem vi alguns espectadores colocar a possibilidade dele não voltar a jogar pelo Porto por causa deste problema. Eu espero que não seja assim tão grave. O Bednarek é forte, tem todo o apoio do clube, mas é uma situação mesmo muito delicada. E até por isso, acho que pode voltar a jogar o Tiago Silva com o Santa Clara. Ele voltou a mostrar no jogo com o Aves que é bastante fiável, e acho que pode jogar o Kivior no lugar do Perpic, ou o Neon Pérez. Não sei se o Neon Pérez vai estar pronto ou não sei se Farioli vai voltar a arriscar tanto, como eu dizia aqui, acho que ele vai voltar um bocado atrás no plano dele. Era possível mesmo que ele estivesse a planear colocar o João Costa, acredito que sim, mas acho que vai dar aqui a volta, porque alguém acho que lhe vai até chamar à razão, acho que o próprio já percebeu isso, mas porque coloca-se aqui a questão da festa do Porto com o jogo com Santa Clara, festejar com uma derrota não vai ser propriamente muito bom, portanto acho que os adeptos não querem isso, acho que Farioli também não quer isso. E acho que ele já não vai fazer isso, colocar João Costa, mas vai ter que colocar, nem que seja nos últimos minutos, para ele ser campeão. Isso aí seria muito injusto. Aliás, se Farioli queria apenas gerir a equipa no jogo com o Aves, devia ter colocado João Costa para ele poder ser campeão. É verdade que acabou por colocar o Tiago Silva que até não jogou mal no meio daquela confusão toda, até não esteve mal, portanto acabou por correr bem nesse sentido. Mas é menos um que tem que dar minutos no fim para o Farioli, e acho que ele vai respirar de alívio neste sentido. Mas tem o João Costa, e acho que será injusto se o João Costa não jogar nem que seja um minuto. E vamos estar atentos, que acredito que durante esta semana vamos ter muitas novidades em relação ao mercado de transferências. Em relação ao jogo de ontem, ficou claro que o Porto precisa muito de um ponta de lança goleador, de um lateral esquerdo, e se Diogo Costa sair vai precisar também de um guarda-redes. E se Farioli não confiar no Neon Pérez, ou se o Tiago Silva sair, vai precisar também de um central, e acho que o Perpic vai ser para emprestar. Eu também fiquei com essa sensação. Perguntar também o que é que achas em relação a isto. Acho que em relação aos extremos, se o Porto mantiver como está, não fica mal se Borja Sainz voltar a subir de forma, porque acho que o Porto ainda tem aí vários extremos apontados, como o Herrera, também já falamos do Bargi. Não sei se vender o PP também vai precisar de alguém. Vendendo o Willian Gomes precisa mesmo de um extremo. Mas acho que principalmente estas posições ponta de lança e lateral esquerdo e guarda-redes, se Diogo Costa sair, que vai ser um problema muito grande. Mas agora o foco acho que está na festa. Esta semana é de festa, é de entrega do título, entrega da taça. Hoje vi notícias que já está a ser preparada a festa nos aliados. É o regresso do Porto aos aliados. Acho que isso é um momento muito importante para todos festejarmos. Fica só a dúvida em relação se o Porto quer ganhar ou não o jogo com o Santa Clara. Eu acho que isso faz diferença na festa, mas é sem dúvida um momento muito esperado, muito aguardado e muito importante para a história do Porto. Portanto, estamos todos ansiosos por esse jogo de sábado, que ainda por cima é às 3h30, portanto dá muito tempo para a festa. Acho que vai ser uma festa bonita e importante. Acho que é um marco histórico neste Porto, como eu já disse. Eu acho que esta época é das mais importantes da história do Porto, que nos enche a todos de orgulho. Acho que esses comentários em relação ao jogo do Aves, principalmente dos rivais, que dizem que o Porto... Ontem via muito até na televisão já questionarem se o Porto era um campeão justo. Claro que é um campeão justo. O Porto, se fosse jogar com o Aves, ainda a precisar de ser campeão, jogaria com a equipa titular. Com certeza não era o mesmo resultado. Isso aí não temos dúvidas. Não é isso que estamos aqui a discutir. Estamos a discutir o brio da equipa, estamos a discutir o tal objetivo dos 91 pontos, um bocado a maturidade do Farioli para gerir este momento. A falta de opções de segundas linhas do Porto, era expectável que as segundas linhas ou terceiras linhas do Porto fossem melhores do que as da equipa que desceu divisão. É tudo isso que estamos a discutir, não o mérito de campeão, porque isso aí é uma grande época e estamos todos com a expectativa muito alta para a próxima época, isso aí não há dúvidas, até por isso é que estamos tão entusiasmados também com o mercado de transferências. E de resto é isso. Já sabes que amanhã eu volto com mais um vídeo para analisarmos toda a atualidade, tudo que possa acontecer aqui de novidades com o Porto, para analisarmos tudo que possa também ser dito em relação ao Porto. Só antes de terminar o vídeo, então relembrar-te que temos aí o livro O Renascer do Dragão, um livro essencial aí para festejarmos, principalmente quem é aqui do canal e que gosta aqui dos vídeos.
para festejarmos esta época histórica, ainda por cima em semana de festa, é muito interessante o livro, acho que vais gostar. Quem comprou, o feedback tem sido bom. Perguntar então de onde é que as pessoas estão a ler o livro, já que sabemos que tem aqui gente de todo o mundo e dos 4 cantos do país. Vou deixar então um link para comprares o livro na descrição do vídeo. Pedir então também que deixes o like, já sabes que o teu like é muito importante, dar uma força aqui ao canal e também para que o vídeo entregue para mais gente. Pedir-te que subscrevas, estamos quase a chegar a essa meta de 13 mil, ou estamos rumo a essa meta de 13 mil, chegou até mais rápido que a de 12 mil, a aproximação, já estamos em 12.100. Somos uma comunidade que está aqui a crescer, igual ao Porto, que também está a crescer muito em sócios, em adeptos também. Claro que estas épocas de conquistas ajudam sempre a isso, a que o clube também cresça. Estamos aqui a representar bem o clube, também nos hypes, sempre em primeiro, ou sempre ali nos primeiros lugares. Claro que o vídeo de ontem, se puderes dar hype, se tiveres mais algum hype, podes deixar também no vídeo de ontem, seria o objetivo, por ser o vídeo de domingo e também dia de jogo, levarmos o nome do Porto mais para cima, mas também é compreensível que, sendo uma derrota que nos frustrou a todos, fica mais difícil. Mas se puderes ainda deixar hype lá também, para subirmos um pouco mais na tabela, vamos também tentar levar o nome do Porto mais lá para cima, porque somos campeões e é isso que importa. E de resto é isso, já sabes que analisar o Porto diária e sem filtro é só aqui. Um abraço e até amanhã.